a gente está aqui debatendo o que a gente chamaria de batalha cultural, como Gramsci colocaria, e como a extrema-direita colocaria como metapolítica. Eu sou pesquisador, eu pesquiso extrema-direita, sou professor, e quando eu ia para cá, passei um dia na escola, sensação de 45 graus, e nem o ventilador funcionava, e eu só pensava como a pauta conservadora e a pauta da direita sobre a escola não é sobre a melhoria de educação. É, uma vez mais, deslocar o campo de debate. E o campo de debate é o campo moral, onde eles empurram todas as questões. O combustível da extrema-direita, isso não é novo para quem pesquisa, eu encontro textos dos anos 50, 60, já colocando que o embate deveria se dar no campo cultural e se envolveria um lugar privilegiado disso, que é a formação dos jovens, dos adolescentes e também dos adultos, né, pensando no professor, do eixo sobretudo dos jovens. Isso já está colocado lá na corrente mais influente da nova extrema-direita, que ela nasce logo depois que acaba o nazismo, que é a Nouvelle Droite, que é a nova direita francesa, isso já está colocado lá. Por que eu digo isso? Porque aqui, obviamente, é uma vez mais o deslocamento do debate da educação para o campo do pânico moral. Porque a extrema-direita, ela galvaniza e consegue concatenar a atenção e a adesão pelo pânico moral. E aí, quando eu vinha para cá pensando nisso, eu lembrei de um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, que ele foi um utilitarista do século XVIII e ele criou o panóptico. Quem já leu o Foucault conhece, quem leu o Bentham conhece, mas o que importa do panóptico? A ideia era um presídio, inclusive os irmãos Cássio estiveram presos no presídio à forma do panóptico nos anos 50. O panóptico é uma construção, um presídio, que é circular e é uma torre no meio onde ficariam os vigias. Mas isso não é só para dar total visibilidade para o policial, para o agente de segurança que vigiaria todo o espaço, porque ele é pensado arquitetonicamente para não ter espaço de sombra. O mais importante nisso, e por isso que me lembrou esse debate dessa volta da escola ser partida com uma nova roupagem, o que importa aqui é que aquele que está sendo vigiado se sinta vigiado, independente que alguém esteja efetivamente na torre central do panóptico vigiando ele. E a ideia desse controle, dessa ideologização, ela faz com que nós, professores, nos sintamos vigiados ou potencialmente vigiados o tempo todo. E isso já é a vitória, em uma certa medida, pelo menos uma vez subjetiva e afetiva, da extrema-direita, que concatena vários setores, é uma coisa só, né? A gente já fala dos conservadores, etc. Outro ponto que me parece importante aqui é uma coisa que a gente na educação chama de currículo invisível. Passou a se falar em ideologia quando a gente começou a tematizar problemas como o racismo, o machismo, a transfobia, todas essas categorias opressivas que colocam em xeque a dominação branca, heteronormativa, cisgênero. Deleuze, outro filósofo francês, falava que o poder ele tende a se invisibilizar. E o primeiro passo para a gente romper com ele é denunciar onde ele se esconde. O poder ele nunca se coloca como hegemônico. Ele parece natural. Ele se coloca como sempre foi assim. A construção de masculino, feminino e dominação branca se coloca como sempre foi assim. E a escola e a educação, que é a ponta de lança para formar cidadãos e para reorganizar a sociedade, para ser uma sociedade que é todos pautados, creio que todos nós concordemos com isso, por valores democráticos, são valores de inclusão, de tolerância, de promoção das diferenças. Uma vez que nós levamos esse debate para a escola, porque eu na escola nunca tinha ouvido falar de bullying, nunca tinha ouvido falar de racismo estrutural, não tinha ouvido falar de machismo. Então eu, como estudante, chegava em casa, almoçava, ia ver TV, minha irmã ia lavar louça, eu nunca me perguntei isso, na escola ninguém nunca falou. E quando eu ficava fazendo piada, meu coleguinha fazendo comigo, nunca ninguém falou de bullying. Ou seja, o que acontece aqui que eu estou querendo trazer? A ideologia na sala de aula só passou a ter esse nome, passou a ser um problema como pânico moral, porque questões que atentam contra uma estrutura hierárquica de poder estão sendo colocadas em xeque e trabalhadas em sala de aula. Se a gente continuasse o currículo invisível da hegemonia branca, masculina, heteronormativa, não haveria ideologia de gênero. Não haveria problema de ideologia na sala de aula, até porque ideologia, essa é uma outra trapaça discursiva que a direita faz nesse debate, é ideologia só dos outros. Ideologia, grosso modo, são os valores que orientam o nosso ser no mundo e o modo que a gente percebe e valora as coisas. Ou seja, todos nós, em alguma medida, somos formados por valores que podem ser categorizados numa estrutura de ideologia. Agora, ideologia só é, quando chega na sala de aula, o problema do racismo. Ideologia só é quando se tematiza o papel e o lugar da mulher que é colocado durante os séculos. Ideologia só é quando a gente começa a usar linguagem inclusiva, ou linguagem neutra, como quiser falar, embora eu não goste da expressão neutra, porque não existe neutralidade, existe inclusão, uma tentativa de inclusão. Portanto, o jogo da extrema-direita não é um jogo sobre educação, uma vez mais. É um jogo sobre o pânico moral e a pauta moral. A extrema-direita, ao longo da história, estudando em várias localidades, em vários momentos da história do pensamento, o jogo da extrema-direita só existe enquanto ela cria um espantalho alimentado pelo pânico moral. Ela não consegue dizer o que ela é sem negar o espantalho. Pergunte para um fascista por que ele é fascista, ele se opõe. O nazista, ele é um nazista porque ele odeia o judeu, ele odeia o gay, ele odeia o negro. O bolsonarista, via de regra, ele não é o que ele entende pelo comunismo, ele não é o socialista, ele não é o que ele projeta. Ele não consegue dizer o que ele é. Ele precisa negar o outro. E isso está na estrutura. Se a gente olhar para a Hungria de Orbán, se a gente olhar para a própria alt-right da sustentação do Trump, que possivelmente, infelizmente, vai estar mudando, a estratégia argumentativa e dirigir sobre os professores e sobre a educação é análoga, se não a mesma. E com isso, eu concluo para que a gente também não escorregue para o campo que eles querem levar, que é o campo da moralidade. Se eles quiserem propor um debate sobre educação, a gente pode levar eles para as escolas públicas e mostrar a falta de infraestrutura, a desvalorização dos professores. A gente já tem perdas históricas de uma reposição de inflação que alcança mais de 30%, por exemplo. Se for uma questão, eu tenho certeza absoluta que todos os professores e professoras aqui vão ter o maior prazer de mostrar onde estamos precisando de apoio na educação,
e onde eles podem nos ajudar, mas não é esse o campo. Portanto, a pauta moral, atendemos, eles sempre vão deslocar para esse campo. E aí no pânico moral é muito difícil a gente ganhar, porque no pânico moral eles já inventaram o fantasma e eles estão nos massacrando a partir desse ponto. Muito obrigado pelo espaço.